tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Estaremos apresentando hoje mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 27º ponto de fé da Igreja de Deus, que teve por tema a restauração de Israel. Nesse estudo, trouxemos a importância de Israel para os planos de Deus. Mostramos o plano de Deus ao chamar Abraão e prometer dele e de seus descendentes que formariam uma nação. A nação de Israel foi formada dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque. Tivemos a oportunidade de entender que a formação da nação de Israel, sua existência até os dias atuais, é resultado da ação de Deus. Deixamos claro que Deus queria que a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes para as demais nações. Falamos da posição geográfica em que está a nação de Israel, no centro da terra. Trouxemos um pouco das profecias a respeito das 3 partidas de Israel de sua terra, bem como as profecias que falam do seu retorno à terra que Deus deu a Abrão, Isaque e Jacó. Mostramos as profecias que apontam que o trono de Israel ficaria desocupado até a vinda do Messias. Você teve a oportunidade de conhecer as profecias que falam da conversão de Israel na volta de Jesus e a importância de Israel para o mundo. O próprio Jesus deixou claro que a nação de Israel o reconhecerá na sua vinda. Falamos da angústia de Jacó, o Armagedon, quando as nações farão sua última tentativa na tentativa de destruir Israel. Mostramos como Israel será salvo por Deus. Se você não acompanhou a apresentação do ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o 28º ponto de fé da Igreja de Deus, segunda vinda de Jesus. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos verão e se lamentarão. Isso mostra, cooperador Giliard, que o mundo não estará preparado para a volta de Jesus, não é isso? Sim. A volta de Jesus é algo que vai surpreender, pegar muitas pessoas de surpresa. Por isso somos advertidos por vários textos e passagens no Evangelho a estarmos vigiando para não sermos pegos de surpresa. A segunda vinda de Cristo, ela ocupa um importante lugar na Bíblia, nas Escrituras. Esta verdade foi a mensagem dos profetas, dos anjos e o ensino de Jesus e dos apóstolos. A volta de Cristo é tão certa quanto a veracidade da palavra de Deus. Aquele que reconhece a autoridade e a precisão das Escrituras deve reconhecer o fato do retorno de Cristo à Terra. A segunda vinda de Cristo é um evento definido, o qual ocorrerá no futuro. Os futuros eventos descritos pelos profetas de Deus e registrados nas Escrituras certamente ocorrerão. A infinita sabedoria de Deus e o seu poder garantem que as bênçãos prometidas serão concedidas e suas predições concernentes ao futuro terão cumprimento. Nós temos que acreditar nisso. A segunda vinda de Cristo marcará o princípio do seu novo ministério terreno como Rei dos Reis. Ele, Jesus, então se assentará sobre o seu trono de glória, estabelecerá o seu reinado e governará a terra, tendo Jerusalém como a sua cidade capital. E assim nós temos registros nesse sentido. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O texto apresenta Jesus vindo para ocupar um trono aqui na terra. Mateus 5, 35. Não jureis, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Amém. Nós temos Jerusalém como a cidade do grande rei, Jesus ocupando um trono. Amém. Seu domínio resultará na transformação da terra. Ele removerá deste planeta a presença, o resultado do pecado. Em sua vinda e em seu futuro reinado, a terra será cheia da glória do Senhor. E Deus será revelado em seu verdadeiro caráter de santidade, amor e verdade. O retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, Israel, das nações e da terra. Se você teve a oportunidade de ouvir o nosso estudo, A Restauração de Israel, sua compreensão será ampliada nesse estudo.
As profecias concernentes ao futuro retorno de Cristo à terra são apresentadas com clareza nas Escrituras. Em Atos 1, versículo 10 ao 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Palavras dos anjos dizendo que Jesus vai voltar da mesma maneira que subiu aos céus. Os discípulos estavam com Jesus ali no Monte das Oliveiras e Jesus estava conversando com ele. De repente Jesus vai subindo aos céus. Nosso irmão Paulo, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Cooperador Giliardi, o arrebatamento é algo que acontece no momento da volta de Jesus, não é isto? Isto. É a forma como nós encontraremos o Senhor nos ares, não é isso? Isso. As Escrituras falam isso. Então não há como separar o arrebatamento da volta de quem? De Jesus. O mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, com bastante barulho. Hebreus 9, 28. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eu acho importante aqui destacarmos as afirmativas nos textos que citamos. Há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O mesmo Senhor descerá do céu, aparecerá a segunda vez. Não há dúvida que a vinda de Jesus será vista. Muitos homens têm reconhecido o ensino das Escrituras com respeito à vinda de Cristo. No entanto, eles têm rejeitado os seus ensinos no que diz respeito à natureza de sua vinda. As Escrituras descrevem com clareza a segunda vinda de Cristo como sendo pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Vamos abordar afirmativas da vinda pessoal de Cristo. A segunda vinda de Cristo refere-se ao retorno pessoal de Cristo à terra. Atos 1, 11. Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, virá da mesma forma como para o céu virtes ir. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Não é simplesmente um evento que irá ocorrer, mas sim uma pessoa que irá aparecer. O próprio Jesus retornará à terra. Então nós vemos uma série de afirmativas bíblicas da aparição pessoal. A segunda vinda de Cristo será um retorno físico de Cristo à terra. Quando Jesus ele ascendeu à mão direita de Deus, ele tinha um corpo real, literal e material. E quando ele retornar à terra, ele terá a mesma natureza física. Ele virá da mesma forma como viste ir para o céu. Atos 1, versículo 11. Quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3, versículo 2. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse 1, 7. Cristo ascendeu do Monte das Oliveiras e quando ele retornar, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 4. Quando ele ascendeu, as nuvens o receberam para fora da vista. Atos 1 e 9. E quando ele descer, ele virá com as nuvens. Ele retornará da mesma maneira que ascendeu. Assim afirmamos, sua vinda será real, literal, material e física. Amém. Ouça o que o próprio Jesus disse ao sumo sacerdote quando perguntou se ele era o Cristo. Jesus diz assim: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Os pecadores no mundo escarnecem do ensino da segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 3, versículo 3, 4 e o 9. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O fato das pessoas zombarem da vinda de Jesus é uma prova que a vinda de Jesus está muito próxima. A vinda de Cristo pegará as pessoas como um ladrão que vem inesperadamente na noite e vai pegar muita gente de surpresa. 1 Tessalonicenses 5, verso 2 ao 5. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. É, bem como escreveu nosso irmão Pedro, né, em 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. É como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Muitas pessoas estão em trevas por não conhecer a palavra dos profetas. Infelizmente é isso que tem acontecido. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 37 ao 39. Os homens estarão levando uma vida aparentemente normal e serão surpreendidos com a volta de Jesus, algo que eles não esperam e para o qual não se prepararam. A segunda vinda de Cristo será gloriosa e triunfante. O Rei dos Reis virá em poder e glória. Ele dominará todos os inimigos e governará em triunfo sobre a terra. O retorno triunfante de Cristo está descrito nos seguintes textos. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Nosso irmão, o profeta Daniel, tem uma visão da volta de Jesus, né? Eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E é interessante que não podemos separar aqui a vinda de Jesus da inauguração do reino. Não. Há pessoas que dizem que vai acontecer o reino depois do milênio. Não. A Bíblia fala que o reino inicia na volta de Jesus. Interessante. Não dá para separar isso. Segundo Tessalonicenses 1:10, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Em Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para ser rei, ele vem para ocupar um trono. E assim nós temos ao toque da sétima trombeta, porque ao toque da sétima trombeta cumpre o segredo de Deus, como está em Apocalipse 10, versículo 7. Ao toque da sétima trombeta. E nós vamos ler Apocalipse 11:15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. A vinda de Jesus está ligada ao toque da sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Olha, não há como separar a inauguração, o início do reino, da volta de Jesus. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele vem para ocupar um trono. Mateus 24, versículo 30, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por todas as profecias, eu repito, insisto nisso, é impossível separar a inauguração do reino da volta de Jesus. É impossível. Nós temos um texto em Lucas 19, versículo 37 e 38, quer ler para nós, cooperador? E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha que lindo, né? Amém. Então o povo de Israel ali,
até mesmo os discípulos de Cristo, do nosso Senhor Jesus, eles acreditavam que o reino seria inaugurado naqueles dias. Na entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, eles cantavam, davam glórias e dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Numa outra profecia, em Mateus 23, 39, Jesus ele diz assim: porque eu vos digo que desde agora, me não vereis até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus estava falando do seu retorno aos céus e da sua volta. Iam só ver ele depois, neste momento. É interessante abordarmos aqui em Atos 1, que quando Jesus ressuscitou e aparece ali aos discípulos, ele não estava mais constantemente com os discípulos, mas aparecia para os discípulos. E os discípulos estavam ali reunidos, Jesus passou 40 dias falando para eles as coisas concernentes ao reino. O reino de Deus é tão importante que Jesus passou tempo dizendo a eles a respeito do reino. E nessas conversas, eles perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse: olha, não compete a vocês saber desse tempo, qual Pai guardou consigo. Jesus não diria o tempo da inauguração do reino, porque ele estaria falando do tempo da sua volta. Porque a inauguração do reino está ligada à volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo resultará na redenção física dos crentes. Romanos 8, versículo 23, e não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Os cristãos mortos ressuscitarão para a imortalidade. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a sétima, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os cristãos vivos serão transformados instantaneamente da mortalidade para a imortalidade. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 53, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade ante a última trombeta. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Os crentes vivos e os ressuscitados serão arrebatados para encontrarem o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O arrebatamento é a forma de nós reunirmos com Cristo nos ares. Não há como separar o arrebatamento da volta de Jesus. Essa história que vai acontecer um arrebatamento secreto 3 anos e meio antes da volta de Jesus, não é verdade. Se for verdade, é só marcar 3 anos e meio depois, teremos a volta de Jesus, não é isso? Isso. A volta de Jesus seria um evento que todos estariam esperando. Não há lógica, não há harmonia nestes ensinamentos. Os crentes serão glorificados com Cristo. Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Vamos manifestar em glória. Romanos 8, versículo 17 e o versículo 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando Cristo, que é a nossa vida, manifestar, nós manifestaremos com ele em glória também. A igreja glorificada estará com Cristo quando ele governar sobre Israel e sobre as nações. Os membros da completa igreja de Deus serão reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando nós falamos isso, as pessoas riem, dão risada. Mas é o que está relatado nas profecias. Apocalipse 1, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5:10.
E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Não é possível acreditar que esse reino de 1000 anos seja no céu. Vai reinar sobre quem? Quem serão súditos? O texto de Apocalipse 5:10 diz: reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Não é possível separar a volta de Jesus da ressurreição dos santos que dormem no pó. A ressurreição acontecerá na volta de Jesus. A transformação dos santos vivos acontecerá na volta de Jesus. A inauguração do reino milenar messiânico acontecerá na volta de Jesus. A conversão dos judeus acontecerá quando? Na volta de Jesus. A transformação da terra no reino de Deus acontecerá quando? Na volta de Jesus. Apocalipse 11, versículo 15, né? O sétimo anjo toca a sua trombeta, há no céu as grandes vozes que dizem: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. O versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Tomaste teu grande poder e reinaste. Tomar. E o verso 18 deixa claro: iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos. Por quê? Para que sejam julgados também, e tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A volta de Jesus não é com o objetivo de destruir a terra, mas destruir os que estão destruindo a terra. Amém. Quem prega que a terra será destruída são aqueles que querem ir para os céus. Israel, a nação do concerto de Deus, tem sido espalhada entre as nações e tem sido perseguida durante a era da igreja, que é hoje. No fim da era da igreja e perto do tempo do retorno de Cristo, os judeus estarão retornando para a sua terra. A terra prometida, Israel herdará essas promessas que Deus fez a Abraão e habitará no seu lugar, no seu lar, durante o futuro reino de Cristo. Israel será purificado do pecado e se converterá a Cristo, o Messias. Mateus 23, versículo 37 e 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então nós veremos isso se cumprindo quando Jesus vier e eles disserem: bendito que vem em nome do Senhor. A profecia indica que Jerusalém ficaria deserta, depois voltaria a ser habitada e que eles reconhecerão Jesus quando na sua vinda. Isso. Assim o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 24 ao 29, ele diz: vos tomarei, Deus diz por boca do profeta Ezequiel, dentre os gentios, vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que entendeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de toda a vossa imundícia, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ezequiel 36, versículo 24 ao 29. Zacarias 8, versículo 20 ao 23 também. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a súplica o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui está o cumprimento, então, de Apocalipse 5 e 10, né? Nos fizeste reis sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aqui aparece os súditos, não aparece? Sim.
A volta de Cristo e o seu reinado reposicionará todos os governos terrenos. Nós temos os Salmos 2, versículo 6 ao 10. Eu, porém, Deus diz, ungi o meu rei sobre o monte santo, o monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalhará com uma vara de ferro. Tu os despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente e deixai-vos instruir juízes da terra. Daniel 2, versículo 44 ao 45. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Interessante, ministro Lucas, que nesse verso fica evidente que será na terra, pois os outros reinos passarão, mas esse não passará. Glória a Deus. Daniel 7, versículo 14 e o versículo 27. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino tal que não será destruído. O versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esses textos estão em harmonia com Mateus 25 e 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará no trono da sua glória. A volta de Jesus e o futuro reino de Cristo marcará o fim do curso adâmico sobre a terra. O mundo adâmico, né? Este terá fim. A própria criatura também será liberta da escravidão, da corrupção para a glória e liberdade dos filhos de Deus. Ver Romanos 8, versículo 21. A terra será restaurada à sua pureza e perfeição original. Ver esses textos, Isaías 11, versículo 6 ao 9, Isaías 32, versículo 15, Isaías 35, versículo 1 ao 7, Isaías 55, verso 13, Apocalipse 22, verso 3. Mas um texto interessante que eu não posso deixar de trazer aqui é Atos 3, versículo 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que os céus contenham até o tempo da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Os céus vai conter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Nós aguardamos a volta de Jesus. E você está aguardando a volta de Jesus? Queremos trazer aqui dois aspectos da volta de Jesus. Quero bastante atenção nesse momento. O retorno do nosso Senhor, nosso Salvador, incluirá dois principais aspectos. Um aspecto se refere à vinda de Cristo nos ares para a igreja. Outro aspecto refere-se ao momento em que Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras com a igreja. O primeiro aspecto está ligado aos cristãos. O segundo concerne a Israel e as nações. No primeiro aspecto, Cristo é revelado como Senhor e noivo. E no segundo aspecto, ele é revelado como Messias e Rei. O primeiro aspecto é a bem-aventurada esperança dos cristãos. O segundo aspecto resultará na exaltação de Israel e a purificação da terra. Isso é muito importante separarmos isto aqui, não é não? Com certeza. A vinda de Cristo para a igreja. Vamos falar aqui da vinda de Cristo para a igreja. O primeiro aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua vinda para a igreja. Os cristãos mortos serão ressuscitados para a imortalidade. Os cristãos vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. Os cristãos imortalizados serão arrebatados para encontrar Cristo nos ares e se tornarem cordeiros com Ele. Nós temos textos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Juntos arrebatados nas nuvens. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 53. Mortos ressuscitam, vivos transformados. 1 Tessalonicenses 2 e 1. Reunidos junto com Ele. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Transformar nosso corpo. Romanos 8, 23. Redenção de nosso corpo. Eu espero que tenha ficado claro
que a volta de Jesus acontece para a igreja, será nos ares, para Israel é na terra. Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras e para as nações. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, a vinda de Cristo com a igreja. O segundo aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua descida com a igreja no Monte das Oliveiras. Acompanhado pela igreja glorificada, Cristo se revelará como Rei dos Reis em toda a sua glória. Como a pedra que esmiuça, ele dominará todos os governantes e nações da terra. Ele se assentará sobre o seu trono de glória em Jerusalém e governará sobre a terra. Agora, a vinda de Cristo com a igreja. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Vinda com todos os santos. Está vendo? A vinda com todos os santos. Colossenses 3 e 4. Aparecer com ele em glória. Nós iremos aparecer com ele em glória. Mateus 24, versículo 27 ao 30. Com poder e grande glória. Judas 14 e 15. Com 10 milhares de santos. Apocalipse 17, 14. Os que estão com ele. Apocalipse 19, versículo 11 e 21. Esmiuçar as nações. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 ao 10. Em fogo ardente, tomando vingança. 2 Tessalonicenses 2 e 8. Destruir com o brilho da vinda. Daniel 2, versículo 34, 35, 44 e 45. Pedra que esmiuça a estátua. Zacarias 14, versículo 3 ao 5. Pés no Monte das Oliveiras. Mateus 25, 31 e 32. Assentar no trono de glória. 2 Timóteo 4 e 1. Seu aparecimento e seu reino. Atos 3, versículo 20 ao 21. Restaurar todas as coisas. Esta é a vinda de Cristo com a igreja. Amém. Graças a Deus por isso. As profecias bíblicas concernentes à primeira e segunda vinda de Cristo estão em elo. Durante seu ministério terreno, as profecias concernentes à sua primeira vinda se cumpriram, desde os pequenos detalhes. Assim sendo, durante o seu novo ministério terreno no futuro, nos está assegurado que as profecias concernentes à sua segunda vinda serão literalmente cumpridas. Vamos falar aqui um pouco da importância da volta de Jesus. O cumprimento de quase todas as promessas bíblicas com respeito ao futuro do homem e da terra e também de Israel estão dependendo deste glorioso evento. Sem a segunda vinda de Cristo, a igreja não estará completa, os mortos não ressuscitariam, não é isso? O reino não seria estabelecido, os ímpios não seriam julgados e não haveria paz na terra e nem Jerusalém seria restaurada, Israel seria restaurado. Maravilhosas bênçãos resultantes do futuro domínio de Cristo tornarão assim realidade somente no fato do futuro retorno de Cristo à terra. Portanto, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, marcará o fim da era adâmica e o princípio do amanhã de Deus. Graças a Deus. O retorno de Cristo é a esperança abençoada da igreja, é um dos principais eventos pelo qual espera os crentes com desejo e expectação. Nós temos vários textos que o operador Giliardo quer ler para nós. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, descerá do céu. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Nós esperamos a salvação no retorno de Cristo. Também nós temos 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então nós amamos a sua vinda e estamos esperando também a coroa de justiça que está guardada para Paulo e também para todos nós. Amém. Recebendo, as promessas da Escritura, os crentes têm muita esperança para o futuro. Eles desejam e esperam a ressurreição para a imortalidade, a reunião com os amados e o fim da doença, da morte e um ambiente de perfeita justiça e paz. Porém, a esperança que prevalece sobre todas as outras é a segunda vinda de Cristo. A bem-aventurada esperança faz todas as demais esperanças possíveis.
A esperança do retorno de Cristo é um motivo importante para a vida cristã. Na expectação do retorno do noivo, o crente busca estar revestido de glória, estar adornado em vestes de justiça. Os cristãos sinceros, então, se conduzem de forma que não possam ser envergonhados, caso ele apareça a qualquer momento. 1 João 3, versículo 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Colossenses 3, versículo 4 ao 7. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivieis nelas. Tito 2, versículos 12 ao 13. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós temos na primeira aliança, que é conhecido por muitos como o Velho Testamento, a segunda vinda de Cristo mencionada com mais frequência na primeira aliança do que na segunda aliança. Interessante. Alguém contou 1527 versos na primeira aliança que se refere diretamente ou indiretamente à sua segunda vinda e eventos que ocorrerão por aquele tempo. Listado, nós vamos trazer aqui algumas das poucas e mais importantes profecias que falam a respeito do retorno de Cristo e a sua obra, as quais Deus cumprirá através de seu Filho. Deuteronômio 30, verso 3. Retornará e ajuntará Israel. Salmo 2, versículo 1 ao 9. Meu rei sobre o monte Sião. Salmo 50, versículo 1 ao 5. Virá e não se calará. Salmos 96, verso 10 ao 13. Ele vem para julgar a terra. Salmo 110, 1. Fazer os inimigos de estrado para os pés. Isaías 9, 7. Sobre o trono de Davi. Isaías 11, verso 10 ao 12. Um pendão para os povos. Isaías 66 e 15. O Senhor virá com fogo. Jeremias 23, versos 5 e 6. Um rei reinará e prosperará. Ezequiel 37, 21 ao 22. Um só será rei sobre todos. Daniel 2, 44 ao 45. Um reino que não será destruído. Daniel 7, 14. Foi-lhe dado um reino. Joel 3, verso 9 ao 16. No vale da decisão. Miqueias 4, versículo 1 ao 7. O Senhor reinará sobre eles. Ageu 2, versos 6 e 7. Desejado de todas as nações. Zacarias 2, verso 10 ao 12. Eis que venho. Zacarias 6, verso 12 e 13. Governar sobre seu trono. Zacarias 12, verso 10. Os que transpassaram. Zacarias 14, verso 1 ao 6. Seus pés estarão sobre o monte. Malaquias 3, verso 2 e 3. Refinado sol da justiça. Malaquias 4, 2. Refinado sol da justiça. Vamos trazer aqui nos evangelhos também textos falando da volta de Jesus. Mateus 16 e 27. Filho do homem vier em glória. Mateus 16, 28. Filho do homem vindo no reino. Mateus 19, 28. Filho no trono da glória. Mateus 23, 39. Bendito o que vem. Mateus 24, 3. O sinal de sua vinda. Mateus 24, 27. Assim virá o Filho do homem. Mateus 24, 30. Filho do homem vindo nas nuvens. Mateus 24, 36. Dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé. Mateus 24, versículo 40 ao 51. Não sabeis a hora. Mateus 25 e 13. Vigiai, pois. Mateus 25, 31, 32. Filho do homem vindo em sua glória.
Mateus 26, 64. Filho do homem vindo nas nuvens. Marcos 8, 38. Quando vier em glória. Marcos 13, 24 ao 27. Filho do homem vindo nas nuvens. Marcos 13, 34 ao 37. Não sabeis quando vem o mestre. Lucas 1, 31 ao 33. Reinar sobre a casa de Jacó. Lucas 12, 35 ao 40. Estai, portanto, preparados. Lucas 17, 22 e 37. Como foi nos dias de Noé e Ló. Lucas 18, 8. Quando vier o Filho do homem. Lucas 19, versículo 11 ao 27. Quando ele retornar. Lucas 21, 25 ao 36. Sinais da vinda de Cristo. João 14, versículo 1 e 3. Eu virei outra vez. Uma observação aqui. Eu creio que os nossos ouvintes notaram as palavras vier, vindo, vem, virá, retornar, vinda e virei. Se o arrebatamento secreto fosse uma doutrina bíblica, eu digo, como harmonizaríamos esses textos bíblicos? E os textos bíblicos deixam claro que Jesus virá, ou seja, ele retornará para o lugar que antes estava. Vier, vindo, virá, retornar, vinda, virei. Vamos aos Atos dos Apóstolos, Atos 1, 11. O mesmo Jesus vem da mesma forma, olha só. Atos 3, 19, 21. Ele envia Jesus. Atos 15, versículo 13 ao 18. Eu voltarei e reedificarei. Atos 17, 31. Ele tem apontado um dia. Romanos 2, versículo 5 ao 10. O dia da ira. Romanos 5 e 2. Na esperança da glória de Deus. Romanos 8, do 17 ao 23. Manifestação dos filhos de Deus. Romanos 14, 10. Todos diante do trono de juízo. 1 Coríntios 1, 7 e 8. Vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 5. Até que venha o Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Até que venha. 1 Coríntios 15, 22 a 28. Na sua vinda. 1 Coríntios 16, 22. Maranata. 2 Coríntios 1, 14. No dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 5. Mortalidade estragada pela vida. 2 Coríntios 5, 10. O tribunal de Cristo. Gálatas 5, 5. Aguardar pela esperança. Efésios 5, 27. Apresentar a igreja gloriosa. Filipenses 1, 6. Até o dia de Jesus Cristo. Então nós temos vários versos que falam sobre a vinda de Jesus, né, ministro Lucas? Graças a Deus. Filipenses 1 e 10. Até o dia de Cristo. Filipenses 2, 16. Alegria no dia de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Esperamos o Salvador. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Quando Cristo aparecer. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Esperar por seu Filho. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Na sua vinda. 1 Tessalonicenses 3 e 13. O mesmo Senhor descerá. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. O mesmo Senhor descerá. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 10. Viver juntos com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vinda do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, do versículo 4 ao 10. Senhor Jesus revelado do céu. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 12. Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 3 e 5. Os pacientes esperando por Cristo. 1 Timóteo 6 e 14. Apareceu o Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 1. Na sua vinda e reino. 2 Timóteo 4 e 8. Os que amam sua vinda. Tito 2 e 13. Bendita esperança. Hebreus 9 e 28. Os que amam sua vinda. Hebreus 10 e 25. À medida que se aproxima o dia. Hebreus 10 e 37. Virá e não tardará. Agora vamos trazer nas epístolas em geral. Tiago 5 e 7. Sede pacientes até a vinda. Tiago 5 e 8. Vinda está próxima. 1 Pedro 1 e 7. No aparecer do Senhor Jesus. 1 Pedro 1 e 13. A revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 5 e 4. Sumo pastor aparecerá. 2 Pedro 1, 11. No reino eterno. 2 Pedro 1, 16 ao 19. Vinda do Senhor Jesus. 2 Pedro 3, versículo 5 ao 10. Dia do Senhor virá. 2 Pedro 3, 11 ao 14. Aguardando e apressando.
1 João 2, versículo 28. Não envergonhados em sua vinda. Judas 1, 14 e 15. O Senhor vindo com os santos. 1 João 3, versículo 1 ao 3. Quando ele aparecer. Judas 1 e 24. Presença de sua glória. Mais uma vez nós vamos observar as palavras vinda, aparecer, aparecerá, virá, vindo e presença. Não há como negar isso, né? Amém. Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse 2, versículo 5. Virei brevemente a ti. Apocalipse 2, 16. Virei sobre ti em breve. Apocalipse 2, versículo 25 ao 28. Retende até que eu venha. Apocalipse 3 e 3. Eu virei como ladrão sobre vós. Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Eis que cedo venho. Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. Reinará para sempre. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Reinar com Cristo 1000 anos. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22 e 12. Meu galardão está comigo. Apocalipse 22 e 20. Certamente cedo venho. Graças a Deus. Então a esperança do retorno de Cristo é um motivo importante para a vida cristã. Na expectação do retorno do noivo, os crentes buscam estar revestidos de glória, estar adornados com vestes de justiça. Os cristãos sinceros, eles então se conduzem de forma que não possa ser envergonhado caso ele apareça em qualquer momento. Nosso irmão João, em 1 João 3, versículo 2 ao 3, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, assim como ele é. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Colossenses 3, versículo 4 ao 7, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Tito 2, versículo 12 ao 13, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de quem? Da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Queremos finalizar com Lucas 21, versículo 33 ao 36. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, e não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias e embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Devemos estarmos vigiando. E uma das coisas que somos aconselhados é não deixar os cuidados da vida e as coisas desse mundo nos embaraçar. Poderemos, naquele dia, sermos pegos de surpresa por deixarmos que essas coisas nos embaraçem. Convidamos você para o próximo estudo, o 29º ponto de fé da Igreja de Deus, o Reino de Cristo. Nesse estudo, nós vamos trazer aqui várias coisas maravilhosas que acontecerão no Reino de Cristo. Digo para você, não perca, que você terá sua fé edificada por este estudo. Só agradecer a Deus por mais uma oportunidade, Mr. Lucas, e mais um estudo completo em nome de Jesus. Vamos então estar orando, né, isso, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e orando que venha o reino para que essas bênçãos, todas essas promessas transmitidas pelos nossos irmãos, os santos profetas, possam acontecer e em breve nós estaremos num reino de paz e justiça. Louvado seja Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus então. Eterno e soberano Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, ó grande e eterno Deus, pelas bênçãos prometidas por boca dos seus santos profetas, através deles, palavras do Senhor, a qual nós acatamos, ó Deus, com confiança, com plena certeza. Assim, ó Deus eterno, como os heróis da fé, muitos deles que estão relacionados ali, tinham fé nas promessas do Senhor e agiam e moldavam a sua vida por meio da tua palavra, assim nós também acatamos os conselhos da tua palavra. Procuramos buscarmos vivermos uma vida centrada na esperança da volta de Jesus.
Conceda a nós a tua graça, a tua misericórdia, santidade aos nossos corações, ao coração de cada ouvinte, e que venhamos estarmos preparados para a volta de Jesus. E naquele dia venhamos ouvir da boca do nosso Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E não venhamos ouvir: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Nós não queremos ouvir isso. E por isso estamos atentos à tua palavra. Sabemos que temos muito que aprender, muito também, ó Deus querido, a melhorar, mas contamos e pedimos assim que o teu Espírito possa nos moldar a cada instante, santificando o nosso querer, a nossa vontade, santificando, Deus querido, e nos instruindo por meio da tua palavra. Assim nós aguardamos a bem-aventurada esperança, a volta do nosso Senhor Jesus, quando todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor falou por boca dos seus profetas acontecerá. Nós não cessamos, ó grande Deus, de orar: venha o teu reino, para que a tua vontade possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Oramos por cada ouvinte, que a palavra do Senhor possa estar poderosamente no coração de cada um, para que ela possa operar a salvação, Senhor. Assim nós agradecemos. Oramos por aqueles que têm feito seus pedidos de oração, que eles possam, Deus, receber as bênçãos que precisam de Ti. Repreendemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo todo espírito de enfermidade, todo mal, para a glória do Senhor seja desfeita em nome de Jesus. Assim nós agradecemos por mais um programa, pedimos a bênção do Senhor para essa semana, hoje o primeiro dia da semana, e que a semana toda possa ser uma semana de bênção na vida de cada um dos nossos ouvintes. Agradecemos ao Senhor por tudo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém, amém.